Eu não mudei aqui a coisa, deixa-me ver. Olá, bem-vindos à nossa. Olá, é que eu não tinha mudado a internet, isto deu aqui sinal. Bem-vindos à nossa jornada de oração, à 181ª jornada de oração. Já são muitas jornadas de oração. Estou a ver que não vejo o fundo ao tacho, como diz a cozinheira. Quando está a fazer o cozinhado e aquilo lhe está a sair tudo mal, diz logo, não vejo o fundo ao tacho. E eu também já estou a ver, não estou a ver o fundo ao tacho nas nossas jornadas de oração. Então, muito boa noite a todos, bem-vindos, um abraço de luz para a Lúcia, para a Cici, o Daniel Trepado, também um abraço de luz e precisar aqui de uns coraçõezinhos, vá lá mandar. Olá, Berguinha Ana. Ana, um abraço de luz. Estou com uma dor de cabeça horrível, Ana. Um abraço de luz para a Cláudia, para a Alzira. Está tudo bem? A Alzira observou, como eu disse. Mónica Gomes, Juízo. Também me posso dizer isso. Cici Santos, um abraço de luz. Teresa Neto, um abraço de luz. Lília Vitória, um abraço de luz. Bia Rodrigues, um abraço de luz e tudo de bom. Conceição Ribeiro, um beijinho e um abraço de luz para a restante família e para si também. Anselmo, como vão as coisas por aí? Diolinda Gonçalves, está tudo bem? Houve alguma notícia? Ana Maria, as coisas estão melhor contigo? Se quiseres podes vir-me visitar. Traz a máscara e quando chegares ali acima telefonas. Andreia Leal, um abraço de luz. Andreia, temos que mudar. Esta semana ainda não sinto proteção. Temos que mudar para a outra semana para ver se conseguimos. Clara Fonseca, um abraço de luz. Fernanda Godinho, um abracinho querido e quentinho que eu estou com frio. Bia Rodrigues, um abraço de luz. António Luís, um abraço de luz também, enorme para todos, para toda a família. Sambota, é Susana Maria, um abraço de luz também. E não se esqueçam de partilhar o vídeo, mas partilham só por quem acham que devem partilhar. Não façam partilhas necessárias. A Júlia Amália, um abraço de luz também. A Júlia Amália havia-nos dizer ela tem assim histórias para contar, havia-nos contar uma história para a gente animar. Helena Reis, um abraço de luz também. E um abraço de luz para todos vocês. Manuela Ramos Coelho também precisa ali de um toquezinho. Vamos lá mandar uns corações para ela, que depois eu uso esses corações para ajudar. Um abraço de luz. Maria Edith Ferreira, um beijinho muito grande. Tudo bom. E faz cuidado, que eu também vou fazendo, mas é frágil. Tulia Veloso, um abraço de luz também. Tens que expor as tuas peças todas numa página, nem que seja na minha, para começares a vender, porque aquilo é digno de se vender. Maria Coutinho, um abraço de luz. Silene Vala, um abraço de luz. Um abraço de muita luz e olha, de muita saúde e proteção, porque eu disse logo que íamos passar assim umas semanas complicadas, 3 semanas pelo menos. Depois eles falam que estão a dizer que vão coisar no Natal. Olha que eu não sou nada de acordo disso, digo-vos já. Depois temos, até porque o Natal principalmente, a primeira semana de janeiro é sempre uma semana delicada,
por causa da gripe sazonal. Eu não sei não, mas olha que esta gente havia de pensar primeiro antes de fazer as coisas. Passávamos o Natal todos assim uns com os outros. Dete, Margarida, como é que tu vais? Estás bem, filhota? Ou não estás bem? Ah, tinhas dito aqui boa noite, eu não tinha lido. Ontem eu li, mas não te pude dizer nada porque já estava muito concentrado. Mas hoje já te pergunto se estás bem ou não. Rita Muniz, um abraço de luz. E Luísa, está tudo bem por aí? Lilia Vitória, um abraço de luz. Está bem, mas continuar com atenção, menina Alzira, está bem? Ana Cristina Costa. Beijinho também para ti. Eu tinha-te mandado e também disse para tu teres cuidado. Nós estamos velhos, cansados. Estamos velhos, faz-te conta. Mas pelo menos para não apanharmos o vírus. Ouviste, Edith? Sérgio Parente. Um abraço de luz e não te preocupes muito que as coisas estão dentro de tudo o que é normal. A normalidade às vezes existe. A gente pensa que as coisas não estão normais, mas é na nossa cabeça. Às vezes também me acontece isso, não é só aos outros. Um abraço grande, Fátima. Susana Roque. A minha filha já disse que estamos bem, com um sorriso. E está um frio tão grande. José Almeida mandou. Paulo Mendes, um abraço de luz também para ti. Mandem assim uma coisa bonita também para o Paulo Mendes, para a alegria se fazer sentir sempre no coração dele e para ele sentir protegido de tudo e de todos. Nuno Matos, há tanto tempo, o que é que andas a fazer? Badio. Badio, mas é no bom sentido, que ele é uma joia de pessoa, este meu afilhado. A Tulia Blua já mandou aqui muito para eu poder espalhar. A Rosária Santos também manda. E chove. Então se chover estava menos frio. Olha, chove para aí, Ivete. Para aqui não chove. Ou não sei, não fui à rua. João Batista também, muita calma, muita serenidade. Está tudo a ser tratado. E há coisas que foram adiadas. E já devias ter compreendido isso por causa da pandemia. É por isso que não deu tudo assim certo, na hora certa. Mas para ti e para todos, até para mim, houve coisas que tiveram que ser adiadas. Violinda Fabião, um abraço de luz, muito grande. Anabela Menezes, ainda bem que estás bem, continua bem. Um abraço de luz para todos e que todos estejam bem, porque eu quero é que todos estejam bem. E não quero que ninguém apanhe o vírus, vejam lá se façam isso. Pelo menos nós, então, estamos aqui nas nossas jornadas de oração. Está bem, andamos à chuva, também se molhamos, não é? Isso é de certeza. Não temos um chapéu em condições para nos proteger, logo nos molhamos. Filipa, Andréia, Vilela, está tudo bem por aí mesmo? Tudo bem? O Lourenço, o Salvador, e o Jorge, e o Fernando, e a mulher do Fernando, está tudo bem? Teresa Netos mandou aqui umas coisas para o Paulo Mendes, que sim senhora, vem mesmo a calhar, deixa-me cá ver se cá está tudo. Tá sim senhora. A Teresa teve uma boa intuição. Maria Coutinho, é que vocês pensam que estes sinais que vocês mandam que não valem nada. Vocês devem fazer é através da intuição. Ana Sofia Correia Trovão, bem-vinda, um grande abracinho de luz. Um abração enorme. Não quero também dar só um abracinho, que isso até na coisa. Eu gosto de dar abraços enormes, fortes e tudo. Hoje estou com um bocadinho de frio. A minha sala aqui está fria mesmo. Eu não sei se estou na rua, dentro de casa só sei porque tenho as luzes acesas. Então,
continuando as nossas jornadas, vamos aqui fazer uma reflexão, que eu hoje pensei umas coisas, mas pensei que ainda ia deixar amadurecer mais o assunto para poder depois fazer uma meditação, não é uma meditação, uma reflexão sobre esse assunto. Mas o que me preocupa mais é isto. E o que me preocupa mais é esta situação destas 3 semanas que vamos passar mal, não é? E depois, então, por isso é que vocês precisam ter cuidado. Não pensei que as coisas vão ficar bem lá por vir aí as vacinas, porque não vai ficar bem. Vocês vão ter que continuar a fazer nos primeiros tempos, pelo menos o ano que vem todo, mais ou menos até ali ao verão, vocês vão ter que fazer pelo menos o distanciamento. Nunca se esqueçam, mesmo que levam que seja distribuídas as vacinas para o Covid, vão fazer o distanciamento na mesma e vão fazer cuidado na mesma, porque têm mesmo que fazer. E escrevam o que eu vos digo, pois vocês não têm coisa para refilar. Maria Luísa Ribeiro também tem frio, ou está bem aconchegada aí em casa? Veja lá. Aconchegue-se, aconchegue-se, aconchegue-se. Nós já não temos idade. Vai estando, sim, está tudo bem com os crescidos. O mais pequeno é que está muito constipadito. Deve ser os últimos dentes a nascer. Olha, também tenho aqui os meus dentes. Não estão a nascer, mas me afetam. Pelo menos aqui assim e aqui assim. Não sei o que é isto. E este aqui assim. Vocês não julgam que vai se resolver tudo, porque não vai, por isso vão ter que ter todos na mesma cuidado, fazer na mesma atenção, e pronto, se houver uma abertura no Natal, olha, sejam vocês próprios a não aproveitá-la, porque depois vai ter consequências na segunda semana de janeiro, e eu não quero nada, não me apetece, já estou farto disto, estou cansado disto, e vocês também têm que estar cansados. E as pessoas que pensarem em vir a Portugal no Natal não venham. Telefonem, façam videoconferências, videochamadas, falem com os vossos familiares, digam que gostam muito deles, mas deixam-se ficar onde estão, cada um vai se deixar ficar onde está, já de terra para terra, não andem muito de terra para terra, para ver se realmente conseguimos controlar isto, sem ser preciso os nossos governantes andarem sempre a tomar atitudes que às vezes são atitudes que não se compreendem muito bem, e então que sejam vocês próprios a terem as atitudes, mesmo que vocês se visitem uns aos outros, façam-no sempre com máscara, não tirem a máscara, e para comer ponham-se de costas uns com os outros a comer. Falem de costas uns para os outros, de costas. Não diretamente, porque nunca se sabe, e depois algum está, e se tiverem de falar de costas, é diferente. Não cruzem esta respiração assim com o outro. Fala, olá, como estás? Olá, como estás? É sempre assim, olá, como estás? Então assim, olá, como estás? Isso assim, que é para não haver uma respiração direta das gotículas. Não é exagero, é verdade. E acho que se toda a gente tivesse feito assim desde sempre, não estávamos tão contaminados todos. A faixa etária, não é? Está como eu tinha esperado e previsto. Já há muita gente dos 20 aos 40 anos a estar infectados. Antes era dos 40 aos 60, mas eu já tinha previsto que todos, os jovens, adolescentes, querem fazer muito o que querem, lhes apetece e querem sair e querem estar em grupo e é só estar com um amigo e com outro amigo e com outro amigo. Eu sei que é muito bom estarmos e convivemos, mas se não fizermos cuidado é melhor não estarmos, porque depois ficamos contaminados e não há nada pior que ficar contaminado. Melhor é o vírus nem sequer nos tocar, nem uma ponta do nosso cabelo, para nós ficarmos mais descansados. Por isso acho que devem fazer essas coisas. Sinceramente, em relação a tudo isto, há um plano a correr que não estava a correr. E começou há 2 dias ou há 3 a correr. E esse programa, eu estou a falar como metáfora, porque não posso ser muito clara,
esse programa estava parado, não havia condições, não era condições, não era bem condições, não havia caminho para o programa correr. E agora já há caminho, o programa está a começar a correr, dá 2, 3 dias para cá, e portanto aí já posso ficar mais descansado e dar-vos uma maior confiança a vocês, porque só dou confiança se eu estiver descansado. Posso ficar mais descansado, mas não é para quebrarmos nada, temos que continuar todos a ter muito cuidado. Já podemos ficar mais descansados porque o túnel que estamos a atravessar realmente, mas não quer que aconteça como da outra vez, que já havia uma luz ao fundo do túnel e ela apagou-se de repente. Não, senhor. Mas desta vez há uma luz a crescer. Há um desenvolvimento. E isso é coisa positiva, não é coisa negativa. Portanto, uma vez que assim é, o programa está a correr, agora é só esperar que o programa corra na sua totalidade para começar a trabalhar a 100% e assim haver uns acontecimentos inesperados positivos que possam ajudar a humanidade toda, porque é por esse motivo que havia tanta dificuldade em pôr o programa a correr e agora o programa começou a correr há uns 3 dias atrás e uma vez que passou 3 dias e o programa não parou de correr, é muito bom sinal. Portanto, vamos ver e assim não vamos ficar tão tristes, não vamos ficar tão desanimados e vamos ter uma maior animação. É preciso que cada um de vocês que está doente de outras coisas também comece a prestar mais atenção em si próprio e a não ter medo de consultar um médico, e se o médico não consultar outros médicos, principalmente as pessoas que têm doenças crónicas, não devem facilitar as coisas, as pessoas que têm problemas cardíacos, as pessoas que têm problemas oncológicos, as pessoas que têm problemas diabéticos, as pessoas que têm problemas respiratórios, todas essas pessoas já são horas de começar a fazer os seus exames, começar a. Pronto, são horas, já não, mas já são horas, já começa-se a coisa para tudo isso começar. Vamos deixar passar este pico, quando vier o pico da gripe. Portanto, quando ela estiver aí, não vão, porque vocês não podem apanhar o Covid e a gripe, porque isso então é fatal como o destino. E então, vocês depois comecem logo, também falta um mês para o Natal, um mês são 30 dias, não é? 30 dias, depois o ano novo, a primeira semana do ano novo é que é assim, primeira semana de janeiro, a partir da segunda semana de janeiro podem começar a voltar todos à normalidade e ninguém pode morrer até lá. Já basta aqueles que estão internados e que não vão ter a força nem a tenacidade para salvar. Por isso não quero mais ninguém doente e quero que todos estejam libertos dessa coisa. E quanto às doenças existentes, vão sempre, não podem estar com o médico, ou porque o médico não pode, porque está a tratar dos Covid, agora toda a gente está a tratar do Covid, pelo menos falem, digam os sintomas, façam exames, diagnóstico, não estejam à espera muito mais tempo, porque senão isto vai dar uma pandemia, mas é uma pandemia já com falta de assistência médica ou com assistência tardia. E isso também não é nada de bom e é o que tem estado a acontecer, tanto tem falecido. Até ao momento faleceram mais pessoas com falta de assistência médica, ou por não terem ido ao médico, ou por terem medo, ou porque os médicos já não os puderam atender. Faleceram mais pessoas com falta de assistência médica de que faleceram mais pessoas com Covid. Nós estamos a falar em Portugal, não é? Nos outros países também aconteceu, em alguns dos países também já está concluída e já está essa consciencialização, mas houve países que trataram muito bem os outros doentes, além de terem
esta coisa do Covid, muito apressada, muito coisa, mas souberam fazer a gerência nesses países. Agora, são países muito populosos, não é como nós. Nós somos sempre só 10 milhões e não vamos passar dos 10 milhões tão depressa. Está bem, tem morrido muita gente, mas também tem nascido algumas pessoas, portanto o equilíbrio da balança faz, mas quem nasceu não pode ir trabalhar para se sustentar e sustentar o país. E quem morreu poderia ter feito isso. Essa é a diferença, que parece que não faz diferença nenhuma, mas é uma diferença primordial. É a diferença que faz toda a diferença, porque morreram aqueles que ainda estavam, muitos deles estavam ainda na população ativa, ainda tinham os seus trabalhos, ainda ganhavam o seu coisa, pagavam os seus impostos e, portanto, nasceram, mas aqueles que nasceram só daqui a 20 anos é que podem começar a trabalhar. Mas se houver uma crise individual, que ainda, agora temos que voltar ao tempo antigo dos nossos avós, em que aos 12 anos já começavam todos a trabalhar. E, portanto, é preciso termos calma e serenidade. Olá, Ricardo Fernandes. Muito obrigado. Ai, eu estou aqui tão quentinho. Porque sabes porquê? Porque eu tenho o meu aquecimento ligado. Porque tu vieste cá ligá-lo. Vieste em espírito ligá-lo. Tu não arranjas um bocado mesmo para cá vires. Traz máscara. Eu nem apareço. Que é para não te contaminar nada. Mas vem ver o meu aquecimento central e vem ligá-lo, porque eu já morro de frio por tudo quanto é sítio. Morro, isto é, tenho frio. Pronto. Recado dado, Ricardo. Então, nós vamos tendo cuidado, mas escusamos de estar agora tão negativistas e não se juntem aos negacionistas. Há muita gente a negar o vírus, a pandemia, tudo isso. Olha, que ela existe, existe. Que ela é letal, é letal. Não é tão letal, por exemplo, como o vírus da gripe, mas é letal. E portanto, o que este vírus tem de mau é que traz consequências a nível futuro para quem o apanhar, mesmo para aquelas pessoas de alguma forma que ficam curadas ou livres, elas acabam mais tarde ou mais cedo a ter consequências físicas, porque já há estudos científicos, não é o disco que diz de boca, científicos de aquelas pessoas que que apanharam o vírus e não contraíram, não tiveram os sintomas, todos nem tiveram doentes, passaram a fase e depois passaram a ser normal. Essas pessoas que tiveram o vírus são pessoas que se queixam de vários tipos de cansaço. Algumas delas morreram com AVCs e eram bastante novas, tem muita pena. AVCs em resultado do vírus ter estado em contacto com elas, e algumas delas ficaram com problemas de vista e problemas musculares e assim de locomoção. E portanto é preciso ter muito cuidado, porque quem apanha o vírus, mesmo que se cure, tem essas consequências. E nós podemos fazer todos atenção para não se ter essas consequências. Por isso é que é melhor não sermos tocados pelo vírus, para não termos essas consequências, porque são consequências muito más, principalmente no mais jovem. Agora, eu já sabia há algum tempo que entre a camada dos 17 anos aos 30 e tal anos, 38, 39, que estava havia uma percentagem grande de pessoas infectadas com o Covid e que tiveram ligeiramente todos a sintomologia e tiveram doentes, não é? Mas de qualquer forma, pronto, eu já sabia que isso ia acontecer, mas saiu agora que está a acontecer. Faz conta que aconteceu na semana passada, mas isto já tem vindo a acontecer lentamente. Como não eram assim casos seguidos, há muitos casos assim amontoados, eles não deram a devida importância, mas agora chegaram à conclusão que eu sabia que estava a acontecer, porque isto não há grande salvação para todos, é uma tristeza, mas não há. E portanto só realmente isso que se diz do afastamento
do distanciamento social é que pode ajudar muito, e de usar a máscara onde está muitas pessoas, onde tiver pessoas, não é? E portanto fazerem as coisas de maneira a que vocês se sintam muito bem. E eu acho que vai acontecer isso, mesmo que vocês vão se sentir muito bem e vão saber proteger, não é Carmen Marina, vão saber proteger, não é André Oliveira, vão saber proteger, Carmen Miranda, vão saber proteger, vejam lá, todos vocês vão saber proteger. Há muita ganância, que é muito triste, mesmo assim, foi por ganância, mas há muita ganância, porque há pessoas que estão a lucrar com isto do Covid. Há muitas pessoas que estão a lucrar, até a fazerem negócio com isto do Covid. Mas, enfim, a gente sabe que as pessoas aproveitam todas as oportunidades porque pensam que vão levar alguma coisa com elas, mas ninguém leva nada consigo próprio e, portanto, não estou muito preocupado, porque cada um responderá para si, e quem semeia colhe, quer queiramos, quer não, e mais tarde ou mais cedo as pessoas têm o retorno daquilo que fazem, daquilo que dizem, daquilo que se expressam. E eu espero que o retorno seja sempre positivo, porque é sinal que a sementeira foi positiva. Embora muitas vezes não seja tão positiva assim, mas também nós já estamos habituados a que as pessoas às vezes falham, e é através do erro que nós acabamos por aprender, não é? As coisas. Através de errarmos, nós aprendemos. Às vezes é por tentativa e erro que se consegue chegar a um certo equilíbrio. Às vezes as pessoas também só se descobrem por tentativa e erro. Pronto. E lá se conseguem descobrir e depois começam a ser melhores umas para as outras. Isso é muito interessante. Acaba por ser interessante. Acaba por ser interessante na medida que as pessoas depois acabam por encontrar-se a si próprias e acabam por se fortalecer mais, porque o importante é fortalecer. E é preciso mesmo, é preciso nós ajudarmos com a nossa postura, e não só com a nossa postura, é preciso nós repensarmos muito bem as coisas, como devemos nos ajudar a nós e ajudar os outros. Eu falo sempre este bocadinho nestas coisas porque nós somos muito esquecidos. Vocês já repararam que são mesmo muito esquecidos, por exemplo. Vamos dar alguns exemplos para percebermos. Vocês já viram pessoas que estavam muito doentes, e quando estavam muito doentes, por exemplo, de câncer, pessoas que têm câncer e que nunca julgavam ter câncer. Já viram pessoas com câncer, quando estão muito doentes, elas mudam o seu comportamento. E sofrem muito, horrorosamente muito. Olha, que não é nada de bom passar por isso, digo-vos já, também. Mas também há de reparar que depois essas pessoas, quando o câncer dela está curado, vez de continuarem com a sua mudança e com a mudança de comportamento, não continuam na mesma, porque esqueceram da quimioterapia, da radioterapia, das dores que aquilo deu, do horror que foi aquilo para o corpo, até algumas ficaram mutiladas e assim. Mas de repente, passado alguns meses, muitos, não é? Depois dos tratamentos, depois de tudo, aquilo que eram, voltam a ser. E depois, passado 3, 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, nunca mais do que isso, acabam por contrair outro câncer e acabam por morrer, depois já não têm tempo de tratamento. Então, isso, e nós se olharmos para a nossa sociedade e para as pessoas que nos rodeiam, cada um de nós já conheceu muitas pessoas assim. Pessoas, por exemplo, arrogantes, prepotentes, assim, tiveram câncer, mas depois tornaram-se muito humildes, muito meigas, muito amorosas, e andaram ali um tempo assim, e depois, quando passou tudo, estavam curadas, em remissão e curadas, tiveram ainda ali uma altura de comportarem-se bem, porque tiveram entre a vida e a morte, mas depois esquecem tudo isso
e voltam a cometer as mesmas asneiras. Quer dizer que não aprenderam. Não aprenderam, repete-se o sistema, mas já se repete de outra maneira. Não vão sofrer tanto, também é verdade, porque já sofreram o que tinham que sofrer, mas acabam, pois, por falecer e ir embora muito mais rapidamente do que aquelas pessoas que mudam e fazem uma mudança à sua vida e ainda ficam cá durante muito tempo. E muitas delas não voltam a recair devido aos seus comportamentos, à sua maneira de ser, à forma como veem as coisas, à forma como observam, à forma como falam. Essas pessoas acabam por ter sempre mais cuidado, acabam por não repetir os erros que até ali, antes do câncer, elas tinham, a maneira delas pensar, a maneira de saber pôr no lugar do outro, tudo isso as ajuda a serem aquelas pessoas que sobrevivem a essa intempérie, que é o câncer, e que se curam mesmo e acabam por morrer velhinhos, sem câncer. Isso é, pronto, porque mudaram a sua vida, e essas pessoas, sim, essas é que podem dizer que salvaram. Pois morrem de velhinhos porque temos que morrer todos os velhinhos, ninguém vai ficar cá para a semente. Pelo menos eu não vou ficar, também nunca vi ninguém a ficar, só se depois de eu me ir embora fica tudo para a semente. Pronto, pode ser. Pronto, e aí acho que devem fazer uma grande luta, porque ficar cá uma eternidade aqui é muito difícil, porque já os poucos anos que nós ficamos aqui temos tantos problemas, imagina o que é ficar aqui 200 anos. Eu não queria, olha, eu não queria. Que horror. Pronto, já 150, não é? Poucos são aqueles que chegam aos 115 e que chegaram saudáveis, não é? Isso assim. Mas Deus me livre a mim, tanto ano, que horror. Não, tanto também não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu digo que os extremos nunca se podem tocar porque isso dá mau resultado. Nós temos que estar no meio, sempre ali no meio, encaminhados no meio. Pronto. E vocês, por exemplo, podem tomar esses exemplos. E aquelas outras pessoas que, por exemplo, uma das coisas que me custa mais, mas sinceramente custa-me mesmo, pronto, os transplantes. Falando nos transplantes, é engraçado. As pessoas que são transplantadas devem ser pessoas de muita responsabilidade, pois devem ser pessoas muito cuidadosas, devem ser pessoas muito gratas, porque na final de contas alguém morreu para que eles continuassem a viver. E às vezes são pessoas jovens que morrem, não se podem esquecer disso. Está bem, morreriam à mesma, não interessa, isso não está fora de questão. Mas quando se faz um transplante, seja do que for, do coração, dos rins, das coisas, as pessoas devem ter outra postura. Para já, uma postura de mais respeito, porque alguém cedeu involuntariamente, evidentemente, nunca voluntariamente, mas alguém cedeu para que essa outra pessoa ficasse viva. Portanto, é da responsabilidade dessa pessoa que fica viva de ser uma pessoa mais humana, mais justa, mais compreensiva e com uma maior gratidão, pois quer queiramos, quer não, possui o órgão de outra pessoa que teve que morrer para que ela pudesse ter aquele órgão. Mas o que mais me incomoda é que a qualidade de vida sempre dessas pessoas que são transplantadas nunca será sempre a mesma. Mas já tem que tomar muita medicação, isso assim, para nunca haver uma rejeição. E depois também não deve ser, não é a mesma, porque não é a mesma. Quer queiramos, quer não, a vida nunca será sempre a mesma depois de um acontecimento desses. Mas o que me custa muitas vezes é a falta de respeito, porque as pessoas nunca sabem de quem recebem o órgão. Nunca sabem isso, não é permitido saber. Por acaso nos Estados Unidos, se eles quiserem, podem saber. Mas pronto, não é de bom tom saber-se, porque não é de bom tom saber-se quem fica com o órgão da outra pessoa que faleceu. Até dos mais jovens, assim, porque é dos mais jovens que os órgãos são melhores. Portanto, então, nunca ficam a saber, mas têm nelas, para o corpo delas sobreviver, tem o órgão de outra pessoa. E o mais engraçado é que essa pessoa pode ser negra, mestiça, pode ser, sei lá, pode ter tantos defeitos, um horror de defeitos. E vocês criticam sempre todas as coisas. E quando numa altura dessas, quando se encontram numa altura dessas, vocês nem vos passa pela cabeça, às vezes, quem está de fora sabe, mas não pode dizer.
Vocês muitas vezes nem vos passa pela cabeça que o órgão que receberam, da pessoa que receberam, às vezes foi uma pessoa que não foi de uma boa conduta. Portanto, foi uma pessoa que muitas vezes vocês até criticaram outras pessoas que eram como essa pessoa e jamais aceitariam, mas como precisaram do órgão, que remédio tiveram que foi aceitar o órgão. E é aí que as coisas, no transplante eu tenho uma posição muito assertiva no sentido. Não quer dizer que não se faça, mas pergunta até que ponto é que isso é assim tão valoroso para o facto das pessoas muitas vezes não terem uma vida completamente igual ao que tinham e para o facto de saberem, todos nós sabemos que temos um fim. Portanto, se não morremos aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, pelo menos vamos morrer aos 70, aos 60, aos 80, nós vamos morrer sempre. E é por isso, às vezes, custa-me aqui encaixar este bocadinho, mas eu acho que vocês podem olhar nisso, que às vezes as pessoas nem pensam nestes assuntos, podem olhar nisso como uma nova oportunidade, e além de ser uma nova oportunidade, mudar toda a sua moralidade, ou seja, serem pessoas moralmente mais compreensivas, com uma maior compaixão, com uma maior gratidão, têm que ter uma gratidão diária, porque se estão vivos foi graças àqueles que tiveram que morrer para eles estarem vivos. E é engraçado este caminho, ao mesmo tempo engraçado, construtivo, mas tenebroso que é, se nós pusermos a pensar bem e a refletir bem, o caminho tenebroso que é tudo isso. Evidentemente que se houver possibilidade de alguém ficar mais tempo na Terra, deve o fazer, mas deve também perceber que tem que mudar a sua vida, que não pode levar a vida como levava até ali. Tem que melhorar, tem que se melhorar a si próprio, que é o que acontece também no caso dos cânceres, que as pessoas têm que melhorar, e têm que, mas melhorar mesmo, para realmente não voltarem a ter a doença, porque senão andam uma vida inteira, umas vezes têm, outras vezes não têm, depois voltam a ter, depois há uma recaída, e passam a vida assim, e a vida assim não é uma vida de facilidade, não é uma vida bonita, não é uma vida, pronto, só que todos têm tanto medo de morrer, não sabem para onde vão, não têm consciência da sua própria espiritualidade, preferem sempre ficar. Por exemplo, os nossos idosos, muitos deles sabem muito bem que às vezes já não há mais nada a fazer, mas eles continuam, e com a sua fé, a sua esperança, eles, por exemplo, o que leva uma pessoa a ficar 30 anos numa cama. 30 anos numa cama, sem depender de tudo e de todos, o que leva uma pessoa. Só encontro um facto para mim válido, que é o único que é válido, só encontro um facto válido, que é o desenvolvimento da sua própria espiritualidade, a sua própria evolução espiritual, como que uma privação da liberdade de caminhar, porque a liberdade mental existe sempre, da liberdade de caminhar e da liberdade de viver a vida, estar ali encerrado 30 anos numa cama é muito tempo, é muito doloroso. Há alguns que conseguem adaptar-se a este estilo de vida e conseguem adaptar-se e conseguem ainda viver, mas há ali há muitas faltas, há muitas coisas que faltam. Que horror, é um horror, sinceramente é um horror pensar como nós somos tão livres e que conseguimos fazer tantas coisas. Às vezes até fazemos coisas a mais e fazemos coisas que não devíamos, e de repente nem aquelas que não devíamos, nem aquelas que devíamos, não fazemos simplesmente. E essas pessoas muitas vezes vivem como com uma obrigação. Está bem, muitas delas depois desenvolvem outras táticas que não lhes passaria pela cabeça que poderiam resolver. Muitas delas têm oportunidades que outros não terão, e portanto
Muitas até são capazes de mexer no computador, de desenvolver firmas, de até serem empresários, mas a verdade é que uma pessoa, quando nasce a ver e depois cega, é pior do que uma pessoa que nasce a cega e depois visse, não é? Mas que fique cega sempre o resto da vida, porque ela não sabe, não sabe, a pessoa cega não tem a noção como nós temos, mas eu não quero eu ficar cego agora. Prontos, nem tinham os 5 sentidos tão apurados como eles têm para poder me vestir sozinho, para me poder lavar, para me poder arranjar, para me poder pentear, para poder ir sozinho às compras. Não podia. Eu, sei lá, ficava assim, olha, ficava como os outros, não é? Mas olha que eu não sou muito de ficar como os outros. Olá, Jasmine Rosa, está tudo a correr bem por aí? É sempre bom a gente vir cá dar uma espreita dela a ver como eu estou, pelo menos. E eu ver como vocês estão, que eu gosto de ver. Então, pensando nestes casos assim, que são os casos piores, posso estar a ser triste para alguns de vocês, mas não, são os casos piores que se encontram, como aquelas pessoas que ficam tetraplégicas durante. Algumas delas que têm meios, ou seja, lhe é proporcionado meios, além de ficarem tetraplégicos, eles vão ter meios até de sobrevivência, até de ter uma vida condigna. Mas há outras coisas que elas não podem fazer. E quando descobrem que podem, já é muito tarde. E depois estão sempre pendentes, não é? Depois há um hábito da família para com eles para a família, e depois há ali um fechamento, quer queiramos, quer não. Não é preciso passar por isso para perceber, e vocês às vezes não pensam nisso, mas é verdade. Há um fechamento da vivência. Outros que têm menos sorte têm que ficar. Há alguns deles que nem cadeira de rodas têm em certos países. Pronto, são assim casos trágicos mesmo, muito trágicos. São casos, enfim, olha, de grande dor e de grande sofrimento, como eu costumo dizer. Hum, São coisas tristes mesmo, tristes, situações muito tristes, muito dolorosas para quem as vive. E depois são pessoas que às vezes são muito incompreendidas pelas outras, nós não temos paciência para elas, não temos paciência para as compreender, nem temos paciência para as ajudar a elas encontrarem um encaixe, porque depois tem de haver um encaixe novo, porque se não houver um encaixe novo também não há realmente uma vida que se possa viver em condições, e essa pessoa tem sempre a tendência de dizer logo eu não morri, se morresse tinha acabado tudo, não é? E muitos deles não põem em termo à vida porque não podem, não têm condições, ficam prisioneiros, são tetraplégicos, não é? Por isso é que às vezes, mas sempre com a mente sã. Vocês já repararam o que é ter a mente sã e partes do nosso corpo não funcionarem e nós queremos que funcionamos, e se não não desenvolvermos a liberdade pensante, a liberdade na nossa mente, desenvolvemos mesmo fortemente o quanto prisioneiro nós nos sentimos, o quanto. São vidas dolorosas, não pensam que não. E quem por exemplo, no meio da vida, não é? Fica psicótico, é horrível. E quem fica com uma doença mental, horrível mesmo, muito horrível. Uma coisa dolorosa, uma coisa infinitamente incompreensível. Ninguém compreende senão aquela pessoa que está a passar. E depois, quando também chega àquela fase que a gente depois, o nosso cérebro não trabalha, as nossas células, e há ali uma confusão em nós, e nós ficamos, por exemplo, ah, com Alzheimer, ah, é horroroso. Porque as pessoas pensam assim, aquela pessoa não tem consciência. Mas aquela pessoa tem consciência do que se está a passar, de como está a ser tratada, de como a sua vida está limitada. Ela tem consciência. Há uma consciência sempre. Até as pessoas, quando estão em estado de coma, têm uma certa consciência.
são situações trágicas, são situações que já existem. Imagina agora com o Covid, essas pessoas, a vida dessas pessoas está muito mais em perigo, mas são vidas tristes, aquelas pessoas que vivem durante alguns anos em quase como vegetais, não é? Porque não podem movimentar nada, absolutamente nada. É horroroso quando elas não têm um acompanhamento certo, quando não têm uma oportunidade. Eu falo sempre em oportunidade porque isto é uma questão de oportunidade. Há pessoas com mais facilidade, por exemplo, têm uma cadeira de rodas, até uma cadeira bastante razoável que as pode levar, mas há outras que nem uma cadeira de rodas mínimas conseguem ter e adquirir. Olhando assim para o horizonte e vendo os caminhos destes seres humanos, nós podemos perguntar se eles estão felizes e eles vão dizer que mais ou menos estão felizes porque estão vivos, não é? Alguns dirão que nunca estarão felizes e alguns dizem mesmo que não estão felizes e que, pronto, adaptaram-se. Pronto, mas há ali uma grande dor e um grande sofrimento. E às vezes nós estamos mal e pensamos sempre: ai, a minha vida é horrível, eu sofro tanto. Não há ninguém que sofra como eu. Nós às vezes dizemos estes disparates que são autênticos disparates, porque o sofrimento não tem comparação, é verdade. Uma pessoa, por exemplo, perfeitamente normal até pode sofrer mais do que todas essas situações. Mas sem dúvida nenhuma que todas essas pessoas que eu acabei de falar e que estão vivas e que vivem assim, têm um sofrimento dilacerante. Um sofrimento dilacerante e que as pessoas, às vezes que os tratam, algumas delas não são dotadas e nem têm o dom para tratar essas pessoas, não as tratam muito bem. E se tratassem muito bem os nossos idosos, nós nunca teríamos tido esta vaga de Covid, não interessa quem, interessa é que não trataram. Nós nunca teríamos tido, em Portugal, não havia necessidade, e em alguns países não havia necessidade, de termos tantos idosos que foram apanhados pelo Covid. Isso denota que não houve uma responsabilidade de onde esses idosos estavam. Não interessa de quem foi a responsabilidade. Não houve um cuidado humano, um cuidado de respeito, um cuidado para com essas pessoas que às vezes pagam tão caro para estar nesses lares tão ricos para ver se lhes dão uma vida tão boa e acabaram por meter o pé na poça quando não tiveram a responsabilidade, quando não souberam rapidamente dar a volta e conseguir protegê-los, que era a sua obrigação, era para isso que eles estavam a ser pagos. Portanto, vê-se, e aqui são todos culpados, não há nenhum que não tenha alguma culpa, não é culpa de serem condenados, mas culpados no sentido moral, ético e muitas vezes espiritual. Há uma culpa aqui. São muito culpados porque não souberam tratar, deixaram eles à mercê da própria ignorância das pessoas que tratavam, não é? Da ignorância deles. Isso é muito triste. São fases da vida. Fases da vida que são muito tristes. Porque, por exemplo, imagina que eu trabalhava num lar. Eu tinha que ter uma responsabilidade enorme, desde a entrada à saída, na rua, com a minha família. Eu tinha que ter uma responsabilidade enorme com tudo que me rodeasse para eu não ficar contaminado, para eu não transmitir para dentro do lar. O mesmo acontece com os professores, com os alunos. Vocês estão a ver, se pensarmos bem, mas muito bem, nós realmente nunca estamos preparados para nada. Mas nós, seres humanos, somos pessoas muito inteligentes. E de repente, se quisermos e estivermos muito motivados, nós preparamos para as maiores intempéries e conseguimos dar resposta. E nós temos visto muito pelo mundo inteiro, e nos interessa aqui o nosso país, mas pelo mundo inteiro, uma irresponsabilidade, uma irresponsabilidade que nem tem definição.
Porque, por exemplo, o médico, ao tratar dos doentes, claro, ele tem a sua própria vida, mas ele escolheu medicina. E houve tempos áureos que ele conseguia ganhar muito dinheiro e, portanto, era mercantilismo, sempre foi. Os mercantilistas nunca foram boas pessoas. São boas para o mercantilismo, mas não para tratar de outras pessoas. Para ser mercantilismo, mais vale ir para ser vendedor de roupa, vendedor de calçado, vendedor de outras coisas, e assim sim. Aí o mercantilismo, até é bom que as pessoas sejam mesmo fortes no mercantilismo para que realmente possam ter, mas aí também tem que ter uma certa humildade, porque depois te levam mais do que a percentagem a que têm direito, pode acontecer que um dia desses à porta passa a pobreza e a pobreza lembra-se de se sentar àquela porta e não entrar ali ninguém. As pessoas às vezes não percebem as coisas, os ciclos da vida são tão giros, são tão interessantes, é de uma inteligência tão grande que é uma inteligência que nos ultrapassa. Porque os ciclos da vida se encarregam de se ir fechando e abrindo, e fechando e abrindo. Os ciclos da vida se encarregam de pôr as coisas no seu lugar. É por isso é que se esta pandemia fosse uma coisa da natureza, já os ciclos da vida a tinham fechado. Isso não tenho a menor dúvida, nem atingia metade, mas seria atingido um terço da população a nível mundial, ou dos países. Nunca seria atingida a totalidade, e por aqui é que se vê, porque os ciclos da vida depois fechariam. Por si só, os ciclos da vida, a vida é energética, não se esqueçam, os ciclos da vida fechariam as fontes todas de contágio, fechariam tudo. E nós já estávamos beizinhos, já estávamos melhor. Mas nós também temos que colaborar com os ciclos da vida. Então a nossa arrogância tem que baixar, temos que baixar a nossa guarda, temos que aumentar a nossa autoestima, temos que aumentar a nossa força, a nossa motivação, temos que tornar-se mais abrangentes nestas pandemias todas, sejam elas de que nível, para podermos ajudar a vida, a própria vida, a fechar os próprios ciclos. E muitas vezes nós ficamos com medo, ficamos quietos no nosso lugar, ficamos calados, ficamos em silêncio, mesmo vendo coisas que estão erradas, às vezes não nos pronunciamos, não dizemos nada, não é? E então, realmente, as coisas depois acontecem em catadupa, que é o que está a acontecer neste momento. Não era de todo e não é de todo aceitável o que está a acontecer em Portugal. Estas mortes por Covid e as outras, que ainda são piores, e haver tantos contágios. Não é admissível. E um dia mais tarde a história, que é formada pela própria vida, vai-nos explicar isso mesmo. Vai-nos dar como factos concretos isso mesmo. E não haverá teoria nenhuma da conspiração. É o próprio real que acontece. Porque a vida depois abre outro ciclo e nesse ciclo vai provar à humanidade que a humanidade errou ao comportar-se da forma como se comportavam. Por isso é que por isso é que é que por isso é que por isso é que às vezes há determinadas coisas que eu vejo e sinto e não digo a ninguém, porque sei que é a própria vida que tem que dizer, não sou eu, não posso dizer nada, mas outras vezes não, até posso falar. Pronto. Nesta meditação eu quis mais chamar a atenção, não é só o nosso problema, o problema do outro também conta e o que acontece ao outro também nos pode acontecer a nós. As pessoas entendem. Entendem. E quando não entendem numa reencarnação, entendem na outra. É engraçado. Para quem não acredita não faz mal, porque depois pensam que é o nada, mas que voltam. Mas olha a mim, as pessoas entendem quando é a vida a dar as lições. Entendem perfeitamente. Às vezes elas sentem-se tão envergonhadas, tão... Como é que eu hei de explicar para tu entenderes bem? A dor é tão grande que é preferível nem manifestar a dor
há uma vergonha em manifestar a dor. Acontece muito, aí no Brasil não sei como fazem, mas aqui em Portugal acontece muito, que há muitas pessoas a passar fome neste momento. Há pessoas que calhando comem só uma refeição por dia. Não é calhando, tenho a certeza que comem, e outras nem chegam a comer uma refeição completa. E essas pessoas, se tu passasses por elas, Jasmine, não conseguias-te aperceber, porque as pessoas não vão dizer o que se está a passar com elas. Outras pessoas é que muitas vezes, ou então por segredos, ou seja, por canais não muito visíveis, é que há um pedido de ajuda para essas mesmas pessoas, porque essas pessoas depois envergonham-se e também a dor delas também é tão grande e eu compreendo isso, porque se tinham uma vida mais ou menos mais ou menos organizada e de repente ficaram sem essa vida organizada e não se prepararam, porque ninguém se prepara, claro que essas pessoas não vão ter coragem de dizer que precisam de comida, precisam de alimentação e precisam que algumas contas delas sejam pagas e ninguém também está disponível nesse aspecto, não é? Às vezes ajudam mais as pessoas então aquelas que não têm posses nenhumas são as que são menos ajudadas. E, portanto, o ciclo da vida se vai encarregar de mostrar a pessoas que muitas vezes que vêm do nada e têm um lugar ao sol, vai-lhes mostrar, não é preciso ser-se bilionário nem multimilionário, é preciso ser-se medianamente. A vida vai-lhes mostrar como elas afinal não controlam nada e dá-lhes uma reviravolta na sua própria vida. E ao dar essa reviravolta, elas vão se encontrar numa situação em que já se viram antes, mas que se esqueceram que estiveram nela e só vão relembrar quando estiverem a passar. E é isso que as faz ter vergonha depois, é aquilo que elas começam a pensar de como foram, de como se comportaram em sociedade, de como se comportaram com os supostos amigos e conhecidos, de como se comportaram com as pessoas que os rodearam, e isso faz-lhes ter vergonha de pedir a ajuda. Portanto, elas percebem perfeitamente. Então, tanto que um dia desses, cada um vai ter a sua oportunidade de melhorar. E essas serão as primeiras pessoas a melhorar e a não voltar a cometer as asneiras que cometeu até aqui. E Portugal é um país muito kármico. O Brasil é mais kármico em alguns sentidos, mas Portugal é um país muito kármico. Porque nascem em Portugal muitas pessoas que vêm de outros países de um nível muito elevado economicamente e nascem em Portugal. E acontece também muito isso no Brasil. Para quê? Para poderem subir gradualmente a nível económico, vamos lá, e a nível de assistência, mas nunca vão atingir o patamar já atingido anteriormente. E nota-se que as pessoas percebem, porque as pessoas depois queixam-se muitas vezes que têm má sorte, não sabem que mal fizeram a Deus ou que mal fizeram aos anjos para estarem nessas situações. Elas dizem mesmo e pronunciam essas, mas que mal fiz eu a Deus para merecer tal coisa. Portanto, basta nós termos esta consciência de dizermos isto para que na nossa essência haja uma consciência de que nós já tivemos melhor e agora estamos pior. Portanto, acho que isso servirá para todos. As histórias que eu vos contei não foi por acaso, não são histórias, são realidades que me preocupam imenso diariamente, como me preocupo com vocês, e que muitas vezes uns e outros não vão pensando. Mas só assim se consegue compreender o sentido da vida. Não é tapando o sol com a peneira que se vai compreender o sentido da vida. Pelo contrário, é olhando para o sol. E quem conseguir olhar para o sol, assim diretamente, há de reparar que nunca consegue um olhar límpido, porque o sol acaba por nos cegar. E daí podemos tirar todas as mensagens que esse pequeno gesto nos dá. É por isso que gosto muito do sol, mas gosto muito da minha mãe. Embora não desgoste do meu pai. Embora saiba que o meu pai é mais forte. Mas a minha mãe eu posso olhar e contemplá-la
Posso conversar mais tempo com ela com os meus olhos abertos. O meu pai não. Às vezes tenho que fechar os meus olhos. Por isso, pensei nestas coisas. Vou passar então à oração. Não vos vou ocupar mais. Acho que já refleti sobre coisas que vos dão muito que pensar se vocês quiserem. E se vocês quiserem entenderem. Agora vou aqui chamar a minha amiga do costume. E ela hoje vai fazer outra vez 3 vezes. A ver se eu consigo achá-la. Eu nunca combino com ela. Eu há dias que não a chamo e outros dias que a chamo. Hoje vou chamá-la. Ontem chamei e hoje também vou chamar. Então agora vamos estar todos atentos e vamos fazer a nossa jornada de oração. Está bem que eu acabei a coisa. Sim. Olá, boa noite, minha amiga. Como estás? Boa noite. Estou-te a chamar para fazeres então a tua parte. Que eu já fiz. O quê? Para fazeres a tua parte. 3 vezes a oração. Consegues? Pode. Pronto. Então espera só um bocadinho. Deixas-me concentrar também. Porque eu quero também. Tá bem. Espera aí, eu já digo. É até você dizer. Está bem. Eu vou só aqui chegar uma coisa. Prontos. Podemos começar, amiga. Está bem? Diz 3 vezes. Tá bem. Conscientes de que no mundo Terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como um baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida, além desta vida. Conscientes de que no mundo Terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como um baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida para lá desta vida. Conscientes de que no mundo Terra impera o bem e o mal, a humanidade sofre e clama pelo seu alívio. Unidos num só pensamento, dirigido às forças superiores, recebemos a energia que nos falta, passando a ser fortes no querer e no poder. Do Espírito de Jesus Cristo e de outros Espíritos de luz, chega até nós a força universal. Nós a sentimos em toda a natureza e ela nos conduz à luz da verdade. Verdade que nós temos como um baluarte fiel e firmes caminhamos ao encontro da vida para lá desta vida. Bendito sejais vós, que pelo espaço andais, caminhais certamente. E bendito seja todo aquele que consegue ligar-se à grande força, à grande inteligência e à grande motivação. Bendito seja aquela energia que de alguma forma prepara-se sempre para passar por nós e nos impregnar com seu amor, com seu afeto, com sua compreensão e com sua compaixão. Estão para além de nós, porque já não têm um corpo, mas sois nossos guias, nossos mentores, protetores, nossos anjos, nossos deuses e deusas. Sois a universalidade do desconhecido. Sois a energia invisível que passa sempre, sempre passa e sempre toca. Bendito sejais sempre, em todas as horas, em todos os momentos, que esta humanidade clama por vós, que somos nós a humanidade.
e que nas nossas portas possais vós vos sentardes e emanar para toda a humanidade a energia necessária para que os problemas em si não sejam um problema, mas sejam um caminho a percorrer certos do próprio humanismo, da própria individualidade, do próprio coletivo e certos de toda a humanidade. O sofrimento de todos aqueles nossos amigos, conhecidos, irmãos, seres humanos, que muitas vezes desconhecemos, seja neste dia e nesta hora aliviado, que sejam tocados esses corações desses homens, dessas mulheres e muitas vezes dessas crianças que se encontram nesses grandes sofrimentos e que seja aliviado o fardo do seu caminho, de modo a que eles possam por um instante terem a paz, a felicidade, a tranquilidade e o alívio do seu sofrimento. Pedir-vos a vós, ó energia, que os curais. Sabemos que em cada caso é um caso diferente. Só podemos pedir-vos e apresentar-vos os casos e olhar com misericórdia e compaixão para vós, para sermos retribuídos e para que eles possam ser auxiliados na medida do possível para a sua própria evolução e o seu próprio bem-estar físico, espiritual e mental. Pela infinita misericórdia de todos os deuses, pela infinita misericórdia de todas as espiritualidades, pela infinita misericórdia de todos os amores, percorram esta humanidade que está em sofrimento e especialmente estes homens, estas mulheres e essas crianças que estão nesse grande sofrimento. A minha homenagem e a minha gratidão para todos eles e a minha gratidão para todos vós. Bem-haja grande força de todas as forças. A minha mais sincera e terna gratidão para convosco. E é assim que nós hoje vamos terminar, e terminamos assim, terminamos muito bem. Fico satisfeito por estar hoje convosco e por ter tocado nestes assuntos todos, que parecem que não têm nenhuma importância, mas têm toda a importância. E no momento exato em que estavam a passar todas as imagens, houve realmente, existe muito esse sofrimento, não existe só no nosso vizinho, mas existe pelo mundo inteiro. Espero que a minha reflexão de hoje faça com que vocês pelo menos possam fazer uma singela oração por eles todos. Bem-haja pela companhia, bem-haja pela atenção e bem-haja meu maior agradecimento por vocês estarem sempre comigo nesta jornada de oração, para eu não estar só. A minha gratidão para todos vós e o desejo sincero de proteção, uma proteção muito grande, que eu sei que quem quiser fica protegido. Que vos seja concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido. Que me seja concedido o que me for devido. Bem-haja, até amanhã, e a minha maior gratidão para convosco.